Quando você, eu vou usar aqui um gráfico aqui, ó. Quando você tem água e vai resfriando devagarzinho, né? Questão 8. Então, quando você tem água e vai resfriando devagarzinho, você vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando. Chega uma hora ela se solidifica. Mas, se você retirar calor da água de maneira bem tênue, bem lenta, às vezes a água não sabe que está perdendo calor. O que eu quero dizer, turminha? Olha o gráfico que eu vou fazer. Isso aqui é muito legal. Ó, vou fazer esse aqui, ó. Aliás, vou fazer os dois, ó, tesão por tezinho. Tá? Então, isso aqui é a questão 8. Então, olha o que eu estava falando para vocês. Sigam aqui, hein? Ó, se você tira calor da água rapidamente... Thunder, como é que eu sei que é rapidamente? Porque o intervalo de tempo aqui foi pequeno. Então, quando você resfria a água rapidamente, a água congela, turminha. Eu não gostei desse verde aqui, deixa eu fazer em amarelo. Então, ó, quando você resfria a água rapidamente, a água congela. Beleza? Retirou calor violentamente, a água percebe o processo e congela. Porém, presta agora atenção. Se você for tirando o calor da água sorrateiramente, ó, salaoe, ó o que você faz. Você engana a água. Isso chama meta-equilíbrio, ou meta-estabilidade. Eu sempre dou exemplo que em relação à minha mãe, tadinha da minha mãe. Minha mãe tinha um pote onde ela guardava o troco das coisas. E eu tinha vontade de roubá-la. Não, é para comprar doce, eu tinha 6 ou 7 anos. Aí eu cheguei e falei assim, se eu roubar de uma vez as moedas, ela vai perceber. Então o que eu fazia? Sorrateiramente eu fazia pequenos roubos. E ela nunca percebeu. Comprei meu primeiro carro assim. Não, brincadeira. Não roubei tanto a minha mãe assim. Mas hoje eu conto a história para ela dar risada. Mas o que eu quero dizer também, falando sério. Se você retira calor violentamente da água, ela percebe que tem que se congelar e se congela. Mas se você retira calor a baixas taxas, a água meio que não percebe que está perdendo calor. Então ela não sente obrigação de se congelar. Ou seja, o que é sobrefusão? Sobrefusão é a existência de água líquida abaixo da sua temperatura de solidificação. Por quê? Porque as taxas de retirada de calor são muito pequenas. A água não percebe que está perdendo calor e aí, portanto, ela não congela. Beleza? Ah, Thunder, é o que acontece com a cerveja no bar? Sim. O cara coloca a cerveja na geladeira da marca lá da cerveja e deixa 2, 3 semanas. Então você vai roubando calor devagarzinho. A água não percebe que tem obrigação de se congelar. Então na hora que você vê, a cerveja está líquida, e a cerveja é praticamente água, a temperaturas abaixo de 0. Aí o garçom vai pegar a cerveja, ele fornece energia, brutalmente. Aí a água acorda, ela percebe que está errado. Ela, opa, -4, -6 e eu estou líquido? Eu estou líquida? Não pode acontecer. Aí acontece uma coisa que a gente chama de massa de sacrifício. O que eu quero dizer? Quando a água, devido a uma grande uma tremedeira, uma grande troca de calor, quando ela percebe que ela está líquida abaixo da temperatura de 0 graus Celsius, ela meio que faz assim. Uma parte da massa da água líquida abaixo da temperatura de solidificação, ela se sacrifica, por isso que a gente chama de massa de sacrifício, ela congela. Quando você congela, você perde calor. Esse calor que a massa que congelou perdeu é usada para aquecer toda aquela massa meta-estável até a sua temperatura original. Difícil que eu falei, vou falar de novo. Então, ó, você pegou a água, roubou calor, ela nem percebeu. Você foi tirando calor devagarzinho, bem devagarzinho. Mineiro fala, né? Mas devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, come o queijo lá. Sempre tem um queijo no bolso, né, mineiro? Então você vai tirando, ah, tem 2, acabei de descobrir que tem 2. Então você vai tirando, pronto. Água a -4, que é a temperatura da questão. De repente você, tuf! Aí ela recebe aquela energia. Líquidos a -4 graus Celsius? Não podemos. Isso é meta estável. E aí então uma parte se congela, libera esse calor. E esse calor liberado, é claro que isso acontece infinitamente rápido, né? Então uma massa de sacrifício, se congela e esse calor que libera ao se congelar é usado para que todo mundo retorne à sua temperatura original de equilíbrio. Aí fica todo mundo a 0 grau e fica tudo bem. Isso a gente chama de sobrefusão, viu? Existência da fase líquida abaixo da temperatura de solidificação.
Agora, cuidado quando você for fazer um chá no micro-ondas, viu? Porque quando você for fazer um chá no micro-ondas também tem sobrevaporização. Então, às vezes você coloca uma xícara com água no micro-ondas, deixa lá lentamente, quando você vai pegar, ela explode. Porque existe água líquida acima de 100 graus. Ele pergunta, Turminha, qual é a massa, né, que acaba congelando. Aí é fácil, porque já está estourando o tempo aqui, a gente vai colocar aqui, ó. O que você vai fazer? Você lembra o que eu falei, né? O calor liberado pela massa que se congela em módulo tem que ser igual ao calor de aquecimento de todo mundo, inclusive a si mesmo. Ele congela e depois o calor retorna. O que o Thunder quer dizer? Eu vou colocar a massa que se congela, que é o que eu quero, calor latente, né, que mole, ml, calor latente de fusão 80, e aqui eu vou colocar a massa da água, quanto que ele fala que é a massa da água? 100 gramas. Vou colocar 100 gramas, vou usar aproximadamente o calor específico da água, mas no fundo é uma mistura. Então isso aqui você tem que fazer com cálculo integral, mas a gente vai aproximar. E aqui a variação de temperatura, que é 0 menos 4. Aí então a gente acaba encontrando M, né, massa que congela vezes 80, que é igual a 400. E aí então você descobre que a massa que se congela, 5 gramas. Beleza? Então, processo de sobrefusão, mas também existe sobrevaporização. Fechou?